Olá, bom dia, paz e luz para todos, que as bênçãos de Jesus estejam nos iluminando e abençoando a nossa caminhada para as realizações superiores do Espírito imortal que somos nós, na busca da edificação e da construção do bem em nossos corações. Nós estamos na segunda parte da apostila, Orientação para a Prática Mediúnica na Casa Espírita, e estamos também na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Essas características são interessantes para as pessoas entenderem o que é a mediunidade, como ela se apresenta, como ela se expressa. E sempre que a gente vai conhecendo a mediunidade, vai entendendo a mediunidade, a gente vai vendo que tem aspectos interessantes para serem observados para a nossa segurança, para a nossa própria proteção e daqueles que estão em torno de nós. Os fenômenos espíritas, de efeitos físicos e intelectuais, são intermediados por médiuns cuja estrutura corporal é sensível, adequada ao tipo de mediunidade de que é portador, previamente definida no seu planejamento reencarnatório. Bom, aí aqui nós temos um dado muito importante, que o médium de efeitos físicos ele teve um planejamento reencarnatório, então o corpo físico dele tem condições de oferecer esse recurso mediúnico. Em geral, as manifestações de efeitos intelectuais podem ser mantidas sob controle pela vontade do médium, submetido à adequada educação mediúnica. Mas a manifestação mediúnica de efeitos físicos pode ocorrer à revelia da vontade, mas a manifestação mediúnica de efeitos físicos pode ocorrer à revelia da vontade do médium, em razão da natural liberação de bioenergias físicas e perispirituais de que dispõe. Este fato pode se transformar em um inconveniente e produzir, às vezes, diferentes graus de constrangimentos. A mediunidade de manifestação intelectual, o médium vai aprender a lidar com ela. Ele vai ter o controle, vai depender da vontade dele e da influência do espírito. Vai estar ali duas coisas bem associadas para ter o equilíbrio, nem para lá e nem para cá. Bom, a partir desse momento, então, nós vamos ver que tem duas situações distintas. O efeito intelectuais pode ser controlado, mas o efeito físico pode ocorrer à revelia do médium, porque ele produz aquela substância necessária para produzir os efeitos, e ela pode ocorrer em qualquer situação, em qualquer momento, sem que ele tenha o controle do fato. Está no item 82. Aí lá, ruídos, barulhos e perturbações. As manifestações mediúnicas de efeitos físicos mais comuns são os ruídos e as pancadas. É preciso ter certa experiência, conhecimento e prática mediúnica para não confundi-los com ocorrências naturais, decorrentes de descargas elétricas, eletricidade estática, expansão e acomodação da estrutura física dos objetos materiais, estalidos da madeira, por exemplo, etc. São também passíveis de serem imitados pelos mistificadores. Item 83. Então os ruídos e as pancadas têm que ter bastante tino para se perceber. Certa vez eu morei numa casa que tinha taco, o rapaz foi lá passar o verniz para mim, arrumar os tacos, e aí ele falou, olha, depois de tantos dias você pode vir pisar, murar aqui normalmente, e você vai escutar muito estalido, não fica com medo não, porque são os tacos se ajeitando e o verniz também se ajeitando, vai ter muito estalido. E realmente tinha. Aí eu falei, mas por que você avisa? Ah, tem gente que liga para nós desesperado, achando que tem espírito dentro da casa. Então, isso, gente, é um fato que ocorre é um fenômeno físico que ocorre devido às condições daquela madeira e do verniz que se aplicou à madeira. Mas tem outras situações que vão ser diferentes. Você está dentro de um alojamento e começa, então, as portas abrirem e fecharem, rangerem, abrindo e fechando. Então, você está diante de um fenômeno físico que você vai lidar com ele de acordo com a sua experiência. Não vai adiantar sair correndo. Mas, se acontecer um barulho espontâneo, sabe lá de porquê, e não voltou a repetir, não teve fatos corriqueiros sobre de acordo com todas as circunstâncias em torno daquele fenômeno, então é um fato que sai do nosso controle, que é da natureza. Mas, quando os fatos se repetem, você verificou, não tem janela aberta, não tem nada batendo, o barulho vem de um local estranho ou incomum, aí você vai ver que pode ser um fenômeno de efeitos físicos. Aqui a gente deu dois exemplos muito simples, mas no dia a dia tem que ponderar, meditar bastante sobre os ruídos. Não de forma exagerada, mas de forma que a gente possa lidar com aquela situação de uma forma mais tranquila, mais estável. Dando continuidade, os fenômenos mediúnicos físicos, mesmo os mais simples,
como as pancadas e os ruídos, são relativamente fáceis de serem identificados quando bem conhecidos. Ocorrem em um ritmo que indica comando inteligente, não simples manifestação aleatória. Os sons são diferentes e intensidade e tipo, diferentes dos usuais observados no cotidiano. Aí vai vir a experiência, conforme a gente disse antes, de onde está vindo o som, como ele está vindo, de que forma ele está vindo, e os ritmos, se está repetindo ou não. Aí verifica se tem janela aberta, se tem alguma interferência da natureza, para se acreditar que esteja ocorrendo algum fenômeno físico. Hoje os fenômenos físicos são muito raros, muito incomuns acontecerem. As pancadas, por exemplo, sugerem ocorrência no interior do objeto, não na superfície. Item 83. Olha que interessante. Então tem uma pancada na mesa, mas é como se a pancada ocorresse dentro da mesa, e não na superfície da mesa. É um pouco diferente, um pouco estranho. É necessário observá-los para saber diferenciá-los e identificar se a origem é mediúnica ou não. Uma forma mais precisa é verificar se os ruídos e pancadas apresentam respostas às nossas indagações, analisar se as respostas apresentam coerência, ainda que compatível com o nível de entendimento do espírito comunicante. Mais dados importantes para nós. Então você está dentro de uma situação que você pensou assim: será que eu devo sair de casa hoje ou não? Aí dá 2 pancadas. Quer dizer que não devo? Aí dá uma pancada. O 1 é sim e 2 pancadas é não. Devo sair de casa? 2 pancadas. Então você não deve sair de casa. É um exemplo, tá, gente? Dificilmente isso vai ocorrer. Não tente provocar esses fenômenos. Vamos lidar com a mediunidade naturalmente. Mas aqui a gente tem que dar o exemplo que nós estamos estudando. Então está no item 83. Os ruídos e as pancadas de ocorrências espontâneas podem assustar, pois surgem inesperadamente, mas não devem provocar medo porque são, em geral, inofensivos. Contudo, é preciso cuidar da imaginação, que pode ser exacerbar e levar a pessoa a ilusões, superstições ou fantasias a respeito dos fenômenos. Fica claro então que o teor das manifestações mediúnicas de efeitos físicos está diretamente relacionado às condições evolutivas dos espíritos que as provocam. Em certas condições, quando a autoria provém de espíritos moralmente inferiores, tais manifestações podem representar um inconveniente, produzindo aborrecimentos e constrangimentos. É nesse aspecto, em especial, que a orientação espírita faz mais do que nunca necessária. Item 84. Olha, você está numa reunião da empresa. Aí começa a bater na mesa, ligar e desligar o computador, escrever assim, várias letrinhas lá no computador que aparece. São exemplos, tá, gente? Graças a Deus, o fenômeno físico hoje é muito raro. Mas se ocorrer, aí precisa da orientação espírita, que vai vir para o culto do Evangelho no Lar, para a oração. E, logicamente, se ocorre um fenômeno físico dentro de uma reunião da empresa, tem mais de um médium de efeitos físicos. Mas não é esse o caso atualmente, pelo que a gente vê. Não ocorre assim naturalmente. Nós não estamos dando exemplos apenas didáticos. E saber que naquela época existiu muitos. E hoje eles são bem restritos, mas existem. O certo é que, independentemente da forma como as manifestações físicas acontecem, elas comprovam a existência de uma inteligência que sobrevive à morte do corpo físico. Nesse sentido, não se deve ignorar que espíritos moralmente atrasados podem provocar perturbações graves, seja no anseio de se comunicarem com os nosso plano, de atestarem a sua sobrevivência, seja para promoverem perseguição, obsessão. As pancadas e os ruídos se revelam, então, violentos e intermitentes, muito desagradáveis. Objetos e materiais são atirados contra as paredes ou pessoas, ou são removidos de um lugar para outro, inclusive para locais de difícil acesso, por exemplo, uma cama ou carro, que são colocados no telhado de uma casa. Vidraças e outros materiais são quebrados ou destruídos por impactos ou por incêndios, autocombustão espontânea, etc. Tais fenômenos são denominados poltergeister, do alemão polter, barulhento, e brincalhão,
mas Geister, espírito. Espírito brincalhão, espírito barulhento. Não sendo bem controladas, tais manifestações se alastram como uma epidemia e podem causar pânico. Destacamos que as manifestações físicas espontâneas raramente ocorrem em locais isolados, pois ali vivem os médiuns, aliado ao objetivo de chamar a atenção das pessoas. Item 85, 87, 88, 89, 92. Bom, gente, então em locais onde as pessoas estão muito isoladas, pode ter um fenômeno ou outro, mas não de grande intensidade, porque o objetivo dos fenômenos é chamar a atenção das pessoas, mostrando às pessoas que tem algo diferente, que tem algo além das coisas materiais. Eles têm que se mexer, têm que estudar, têm que procurar aperfeiçoar e conhecer. Naquela época, quando surgiu a doutrina espírita, entre 1840 e 1880, eu estou colocando um número apenas didático para um período de 40 anos, tinha-se muitos fenômenos físicos acontecendo em vários lugares da Europa e no mundo, e a partir dali eles foram diminuindo de intensidade. No início do século XX, até 1930, 1940, até mesmo 1950, existia no Brasil vários grupos que trabalhavam com efeitos físicos, não para fazer essas brincadeiras, mas para fazerem tratamentos espirituais. Portanto, poderia ter até mesmo camas e carros no telhado, criando uma condição embaraçosa para aquelas pessoas ali, mas toda a vizinhança ia começar a pensar a respeito dos fenômenos, procurar entender os fenômenos que estavam acontecendo. Há inúmeros relatos a respeito do assunto na literatura espírita. Os itens 86 e 88 do capítulo Ora Estudado nos fornecem bons exemplos que merecem ser lidos com atenção. Quem desejar aprofundar no assunto, recomendamos também a leitura do capítulo 2 do livro Espírito, Perispírito e Alma, de Hernani Guimarães de Andrade, editora Pensamento. Sempre tem aqueles livros que vão trazer para nós possibilidade de entender o entendimento do fenômeno. Negá-lo, simplesmente negá-lo, não é uma atitude muito plausível, não é uma atitude muito compatível com a nossa necessidade de aprendizado que nós temos. Então vamos prestar atenção como lidamos com as adversidades, como lidamos com os fatos espíritas dentro do padrão de responsabilidade que eles merecem. A maioria das manifestações de efeitos físicos espontâneos não é produzida por espíritos maus ou mal intencionados. Em geral, são entidades imprudentes, irreverentes, brincalhonas, mais levianas do que más, que ainda não sabem medir as consequências de seus atos. Entretanto, se um bom espírito se aproxima, elas se deixam conduzir pelos seus conselhos e orientações esclarecedoras. Aí é quando entra a questão da reunião mediúnica, da parte de lidar com a mediunidade, educar esses espíritos para que eles possam entender as suas responsabilidades, seus compromissos frente às leis divinas. A moralidade do médium, então, vai ser importante para atrair os bons espíritos, para impor àqueles espíritos ou mostrar para aqueles espíritos um novo caminho, uma nova possibilidade do processo evolutivo. Lembrando que quando os espíritos vêm para a comunicação espírita, eles já são muito bem trabalhados no plano espiritual. No primeiro passo do arrependimento, precisa só aquele toque final para ele despertar. Mas os médiuns que integram a reunião mediúnica devem ser pessoas que procuram praticar o evangelho da forma que dão conta, e a melhorarem-se eticamente, moralmente, com respeito à sociedade em que vivem, para todos estarem em boas condições de entender, de agir e de interagir com aqueles espíritos que ali chegam para a comunicação, na maioria das vezes em desespero, e, do outro lado, teremos a assistência dos bons espíritos para ajudar o conjunto ao grupo. Agarram-se com frequência a um indivíduo tão só pelo prazer de atormentarem e perseguirem de casa em casa. De outras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Por vezes também fazem tudo isso por vingança. Em alguns casos, a intenção é mais louvável, querem chamar a atenção de certas pessoas e estabelecer comunicação com elas, seja para lhes darem um aviso proveitoso, seja para lhe pedirem qualquer coisa para si mesmos. Item 90. As pancadas e as aparições, todos os efeitos físicos, ele tem um motivo. Ou é para brincar, ou é para provocar medo, no caso das obsessões, ou é para pedir alguma coisa. Nesse caso, pode pedir coisas como oração, pagar alguma dívida que a pessoa deixou para trás,
fazer alguma coisa em prol daquele benefício que se deve fazer. As entidades de ordem elevada podem provocar a manifestação de efeitos físicos utilizando-se de espíritos menos adiantados. Contudo, objetivam sempre o bem, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. Aí aqui nós vamos ver que temos que buscar sempre entendimentos diferentes, compreensões diferentes. Porque pode ter aqueles que querem fazer bagunça, aqueles que querem ajudar. Mas por trás disso pode ter alguém de ordem elevada para fazer com que aquelas pessoas entendam que existe um mundo espiritual. Então eles utilizam esses espíritos menos adiantados para provocar os fenômenos físicos e a partir dali vão começar a demonstrar a existência do mundo espiritual, dos seres incorpóreos, e aqueles homens então vão começar aqueles homens e mulheres, né, que estão envolvidos no processo, vão começar a entender que eles têm que tomar uma nova decisão na vida. Item 91. 2. Arremesso de objetos. O item 94 do Livro dos Médiuns traz 8 questões de Kardec ao Espírito São Luís, relacionadas ao arremesso de objetos que ocorriam em Paris, Rue de Noyers. As respostas dadas pelo Espírito podem ser assim resumidas. A. O arremesso de objetos utilizam-se as mesmas forças, os fluidos envolvidos nos demais fenômenos de efeitos físicos. Se o espírito quer pegar uma borracha aqui e atirar para algum lugar, na parede, algum lugar, é um fenômeno físico que vai utilizar para todos os outros fenômenos físicos. B. Estas forças são provenientes do espírito comunicante e do médium ou médiums. Então, a força que ele vai usar para atirar aquela pedra, para atirar o que ele for, borracha, o que ele for atirar, ele vai pegar os fluidos de um ou mais médium. C. O espírito comunicante se divertia em assustar os encarnados com seus arremessos, sinal indicativo de sua inferioridade moral. Então, se você gosta muito de brincadeira, cuidado com o tipo de espírito que você está sintonizando. Está bem claro aqui a forma com que Kardec aborda o assunto, mostrando para nós que nós temos o nosso compromisso, nós temos que ter responsabilidade sobre o que nós pensamos, sobre o que nós fazemos, em síntese, sobre os nossos atos. Os objetos, pedras, utilizadas pelo espírito, eram retirados dos arredores. Ele não vai buscar muito longe, ele vai buscar ali perto mesmo que ele vai conseguir, e às vezes nem atira pedra, ele cria uma pedra com o ectoplasma do médium e faz os barulhos, provoca todos os fenômenos. Esse é bastante interessante. No arremesso de objetos, o espírito retira-os de um local e, por impulso, atira-os contra a parede, móveis e até pessoas, fazendo-os atravessar barreiras materiais em alguns casos. Item 94, pergunta 1 a 8. Então, o espírito pode jogar um material através de uma porta, material sólido através de uma porta, e ele passar de acordo com a energia que ele envolver aquele material e com a força mediúnica do médium que estiver ali colaborando com ele. No item 94, pergunta 8, Kardec indaga a São Luís se achava conveniente evocar o espírito, e o faz, apesar do orientador espiritual esclarecer que, em razão da inferioridade da entidade, as informações que se obteriam seriam insignificantes. Tal informação se revela verdadeira quando se trata de entender a natureza ou o mecanismo dos fenômenos. Entretanto, o diálogo estabelecido entre o codificador e o comunicante espiritual nos permite compreender algo mais sobre o espírito e como ele operava na produção dos arremessos. Além do mais, fornece alguns esclarecimentos a respeito de quando e onde tais ocorrências podem acontecer, porque há espíritos que se comprazem em produzir-lhes, quais são seus limites, etc. Então, veja bem, por isso que é importante ler o livro todo, porque aqui está o resumo. Ele colocou quando, quais, de que forma ele pode fazer, e os espíritos que querem produzi-los normalmente têm um limite da sua ação para não provocar algo que seja mais perigoso, algo que seja mais danoso. O espírito não podia fazer
arremesso no local da reunião mediúnica, onde foi evocado, por uma razão muito simples. O local estava protegido por um guarda, na linguagem do espírito. Item 95, pergunta 2. Uma criada era, sem saber, um instrumento mediúnico fornecendo ao espírito os fluidos ectoplásmicos. Servi-me da natureza elétrica daquela menina, juntando-a à minha, que é menos material. Assim, pudemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Item 95, pergunta 4 e 12. Então, tinha uma médium. Para provocar os efeitos físicos, tem que ter um médium de efeitos físicos. O intuito do espírito era apenas divertimento, assustar as pessoas, inclusive a médium que vivia apavorada. Item 95, perguntas 5, 6 e 7. É uma brincadeira que ele fazia, mas a menina ficava muito assustada, com muito medo daquela situação. Por isso que muitas das vezes a gente encontra pessoas querendo se livrar da mediunidade. Mas mediunidade não é uma coisa que a gente se livra, é uma coisa que a gente educa, que a gente aperfeiçoa. Apesar de inconsequente, o espírito não se revelou pessoa má, propriamente dita, informando que as vidraças quebradas foram acidentais. Então, os vidros que quebrou foi simplesmente acidental. Mas olha o ponto que chega, pode produzir até mesmo danos materiais. As pedras e outros objetos utilizados no arremesso foram retirados dos arredores do jardim e do pátio, não sendo, portanto, objetos construídos pelo comunicante, ainda que, se pudesse fazê-lo, pela mistura de matérias, mas teria sido mais difícil, asseverou. Item 95, perguntas 9, 10 e 11. F. O espírito respondeu às perguntas que Kardec, com o auxílio de um orientador, o próprio São Luís, item 95, pergunta 15 e 16. E. G. O espírito sabia que estava desencarnado havia 50 anos, que, quando encarnado, se chamava Jeannet e vivia na localidade trabalhando como trapeiro, pessoa que apanha trapos na rua para vender. Hoje nós diríamos catadores, de recicláveis. No plano espiritual, andava sem destino. Desocupado, afirmou que ninguém se lembrava dele, ou por ele orava. Item 95, perguntas 14, 17 e 18. Kardec orou por ele, oração que foi muito bem recebida pelo espírito. Item 95, pergunta 19. É importante fazer as orações. E esses espíritos mais superiores, como Kardec, que é muito superior a nós, e outros que estão aqui na Terra, uma oração feita por um grupo de espíritos ainda imperfeitos, ainda necessitados da educação do amor, pode trazer grandes benefícios a eles e até mesmo despertá-los para o bem. 3. Transporte de objeto. O princípio básico do transporte de objetos é muito semelhante ao do arremesso, com a diferença de que é provocado por espíritos benévolos que sabem exatamente como realizar o fenômeno. A rigor, assim resumido. É uma mediunidade dada a poucos. Nós conhecemos na minha região, na minha terra natal, tinha uma família que tinha um dos filhos que transportava material. Ele tinha essa mediunidade de transportes. E uma coisa que ele gostava de fazer, ele gostava de bebida, ele não era espírita, mas era médium, de efeitos físicos. Então ele pedia a um santo lá da devoção dele que trouxesse uma garrafa de pinga para ele. E logicamente não era o santo, era algum espírito que trazia. E a garrafa chegava, ele pegava, bebia, e no dia seguinte ia lá pagar. E quando ele ia pagar no bar do cunhado dele, era uma briga danada, que o cunhado achava que ele tinha entrado lá, que ele tinha roubado a chave, aí começava a brigar. A irmã vinha, tentava acalmar os ânimos para acalmar, porque um era muito ignorante e o outro era médium, que se exaltasse e ficasse nervoso, criava problema. Aí um dia ele estava discutindo e falou assim: então tá bom, já que você não quer acreditar, vou quebrar umas 3 garrafas daquela sua lá para você largar de discutir comigo. Aí caiu a primeira garrafa, o cara conseguiu pegar. Aí a segunda ele não conseguiu pegar. A terceira ficou dançando na frente dele. E a partir dali ele nunca mais discutiu. Quando ele chegava lá para pagar, ele abaixava a cabeça, ficava quieto, resmungando, dava o troco, ficava tranquilo. Então são fenômenos que podem ser provocados. E esses fenômenos, quando é provocado por espíritos um pouco inferior, lembrem-se do Ghost. Aquele momento que o espírito
queria ajudar a noiva, enquanto ele não tinha ódio, ele não conseguia produzir os fenômenos. Mas na hora que ele criou aquele ódio, ele produzia os fenômenos. E já o outro espírito que só tinha ódio e produzia os fenômenos conforme ele queria. Inclusive pegava o jornal das pessoas do metrô para ler, roubava a latinha de refrigerante e depois jogava aquilo no chão e ninguém entendia, ficava olhando. Ah, mas é um filme, mas é daquele jeito que acontece. A pessoa estava bem instruída quando montou o roteiro do filme. Letra A. Primeiramente, o espírito operador localiza no plano físico o objeto, flores, doce, joias, por exemplo. Item 96. Então, o transporte de objetos, ele localiza onde está. Esse objeto é desmaterializado por efeito da combinação fluídica ocorrida entre um médium especificamente selecionado e o espírito. Item 98. Aí, gente, vocês verem que gasta muita energia. Esse senhor de efeitos físicos, ele morreu cedo, com 30 e poucos anos, decorrente de uma série de fatores de uma pessoa com a mente muito desequilibrada, muito atormentada por espíritos que se divertiam naquela situação, ou que queriam vingar, ou que queriam simplesmente ser ajudados. Mas como não conheceram a doutrina espírita, não educaram a mediunidade, ficavam querendo apagá-la, ela não apagava, e aí as coisas foram acontecendo. E teve uma das vezes que uma pessoa foi tentar assaltar ele, e teve uma surpresa muito desagradável. C. O transporte do objeto, propriamente dito, é conduzido junto a si pelo espírito operador. Então, ele envolve em si próprio aquele objeto e sai transportando, a partir do momento que ele tem o fluido dele e o fluido do outro, do médium, né? Item 98. E D. A materialização do objeto em outro local do plano físico. Quando chega no outro local, entrega aquele objeto para a pessoa a quem tem que entregar. Item 96. Gente, mediunidade de efeito físico nesse nível, graças a Deus, hoje tem muito pouco. Porque algumas pessoas poderiam fazer mau uso dessas possibilidades. Uma vez a gente estava fazendo esse estudo da nossa hora de almoço no ambiente de trabalho. Aí tinha um colega que ele falou assim: eu queria ter essa mediunidade. Queria no lugar X pegar o produto Y. Não vou falar onde e nem o que. Certo? Aí todo mundo ficou rindo, por isso que você não tem. Ou seja, a mediunidade é um ato de muita responsabilidade para o espírito. Principalmente efeitos físicos. Que vai ter desgaste da pessoa encarnada e desgaste de quem está assistindo a ele. Vários tipos de desgaste. Inclusive também o espírito que está servindo a esse trabalho, ele está tendo o seu desgaste, ele está tendo o seu comprometimento. Deve trabalhar, então, simplesmente e exclusivamente para o bem. Como se trata de um fenômeno facilmente imitável, todo cuidado é pouco, alerta Kardec. Mas o espírito Erasto, um espírito de elevada posição espiritual, discípulo de São Paulo Apóstolo, mas o espírito Erasto, um espírito de elevada posição espiritual, discípulo de Paulo Apóstolo, e um dos protetores do codificador, nos transmite informações fundamentais a respeito desse tipo de manifestação mediúnica, item 97 e 98. E o Erasto, ele traz muitas informações sobre mediunidade. Por isso é muito importante estudarmos o livro dos médiuns e entendermos que o Erasto, ele faz uma síntese daquilo que nós precisamos compreender, entender e fazer para termos uma mediunidade de efeitos físicos mais segura. A produção do transporte requer a participação de médiuns possuidores de desenvolvida capacidade mediúnica. Primeiro passo. Então não vai ser só um médium, são mais do que um. Certamente, junto desse senhor que gostava de transportar a sua pinguinha, tinha ali algum outro que dava suporte para ele, sem o saber. Então nós vamos ter aqui o seguinte: de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado, ectoplasma, que lhe é próprio. Item 98. Significa dizer que o fenômeno requer, além da produção abundante de ectoplasma, uma significativa excitabilidade do sistema nervoso do médium. Destacamos outros pontos importantes. Aí nós temos que prestar muita atenção nessa situação para que a gente possa entender duas coisas. Primeiro, a mediunidade de efeitos físicos, ultimamente,
desde praticamente 1960 para cá, 1970, a gente não vê falar em grandes médios de efeitos físicos. Raramente a gente ouve falar. Mas antes disso era bastante comum. Então não queiramos produzir os fenômenos hoje, porque hoje já estamos em outra faixa de entendimento, principalmente em termos de Brasil. Mas no mundo, quem sabe? O espírito comunicante só pode operar com a ação de um único médium. Nos demais fenômenos de efeitos físicos, pode ocorrer o somatório fluídico de vários espíritos e médiums. Na comunicação, psicografia ou verbal, pode ser um único médium. Aliás, tem que ser. Na comunicação da psicografia ou verbal, é um médium e um espírito, certo? Agora, é um médium, mas pode ter vários espíritos assessorando o que está comunicando ou tentando dar comunicação junto, atrapalhando tudo. Portanto, tem a parte das obsessões. Não vão falar que o médium que acontece esse fenômeno, ele fala assim, eu estou dando comunicação, mas tem 3, 4 aqui falando na minha cabeça, eu não estou conseguindo produzir bem o fenômeno. Você está obsediado. Não, ele é um médium muito sensível, que está captando todas aquelas mensagens. Compete à equipe mediúnica da reunião mediúnica orar, vibrar, dar os passes e dialogar com aquele espírito, sabendo que tem os periféricos. Então, se o assunto saiu de conexão, continue conversando naturalmente, explicando, evangelizando, orientando, para que o médium, com o tempo, se reequilibre. Não queiram médiuns perfeitos na sua reunião mediúnica. Entendo que todos os médiuns são perfectíveis e faz parte da equipe colaborar com a perfectibilidade do médium. A presença de certas pessoas que demonstrem dúvidas ou aversão pode impedir a concretização do fenômeno. Pode, não quer dizer que vai impedir, ou pode dificultar. Exige-se maior concentração e maior difusão dos fluidos para os transportes. Em consequência, os fenômenos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Como a gente queria ver um, né? Nem que seja uma borrachinha passeando assim em cima da mesa. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que nem todos os médiuns são capazes de produzi-los. Direi mais. Nem todos os espíritos estão aptos a realizá-las. Então, nem os médiuns são capazes de produzir e nem os espíritos são capazes de realizá-las, graças a Deus. Com efeito, é preciso que exista certa afinidade, certa analogia, certa semelhança entre o espírito e o médium influenciado, capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispirítico capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Item 98. Aí nós vamos ver que precisamos de 2, 3 coisas juntas. O espírito, o médium e o meio. Para produzir o fenômeno, o médium tem que estar muito afim com o espírito e o espírito muito afim com ele, e ambos quererem aquele objetivo. Para começar, para um transporte simples, como por exemplo, pegar um lápis e suspender. Agora, quando você quer transportar um objeto a longa distância, aí muitas das vezes vai precisar de 2 médiuns ou de vários espíritos. Trata-se, portanto, de uma manifestação mediúnica especializada, complexa. Os fenômenos de transporte exigem, pois, circunstâncias especiais que podem ser realizados por um único espírito e um único médium, se necessitam. Além dos recursos para a produção da tangibilidade de uma combinação muito especial para isolar e tornar visíveis, destacamos, o objeto ou os objetos a serem transportados. Item 98. A complexidade é muito grande quando se trata de fazer um grande transporte de grande distância. Por isso, todos nós temos que ter muito respeito, e ainda bem que nem todos os médiuns, nem todos os espíritos têm condições de fazer esse transporte. Mas existem outros mecanismos, existem outras situações que levam os fenômenos a acontecerem. As palavras de Erasto, isolar e tornar invisíveis, As palavras de Erasto, isolar e tornar invisíveis, nos reportam, nos dias atuais, a desmaterialização da matéria, ou seja, para que ocorra o transporte, a ação conjunta dos espíritos e médiuns deve atingir os espaços intramoleculares da matéria,
Sabemos hoje que, quanto mais distantes forem os espaços moleculares de uma matéria, mais etérea ela se revela. A aproximação molecular, ao contrário, torna a matéria mais sólida e nitidamente visível no nosso plano. Por exemplo, a aproximação molecular, ao contrário, torna a matéria mais sólida e nitidamente visível no nosso plano. Por exemplo, se submetermos a água ao estado líquido, a fervura, ocorre a produção do vapor que, aos poucos, fica invisível, pairando na atmosfera, as moléculas de hidrogênio e oxigênio. O resfriamento do vapor produz a aproximação das moléculas de hidrogênio e oxigênio que se precipitam na forma de água líquida, a chuva. Item 98. Item 98. Como a produção fluídica envolvida nos fenômenos de transporte é abundante, os médiuns encontram-se, em geral, em transe profundo, em estado sonambúlico. Item 99. Aí, nós temos que ter o cuidado, nós temos que prestar atenção, porque esse transporte abundante exige médiuns que doem muita energia e ele tem que estar no estado propício a produzir todo esse fluido. Assim também como os espíritos têm que ter uma condição apropriada e uma sintonia apropriada para produzir todos os fenômenos. Item 99 traz 20 questões que foram dirigidas a Erastos. Merecem ser lidas porque fornecem informações complementares ao fenômeno de transporte, entre outras esclarece. Porque a demora na realização de alguns transportes, tempo consumido para a combinação dos fluidos entre médium e espírito. Porque as joias ou os objetos de valor transportados não foram efetivamente retirados de alguém. Será que não? Possivelmente eram objetos perdidos. Que interessante. Porque após a combinação fluídica entre o médium e o espírito operador, o objeto torna-se invisível, desmaterializado, pois está envolvido pelos fluidos do próprio espírito transportador. Esse fato, cujo mecanismo Erasto não explicou, é que mantém a desagregação molecular e, obviamente, a invisibilidade. Lembrar, exemplo da água líquida e transformada em vapor. Os objetos transportados encontram-se em algum lugar no plano físico. Erasto esclarece que somente espíritos mais elevados têm permissão para criar objetos operando nos fluidos da natureza ou do fluido cósmico universal. Essa informação é muito importante, porque se a questão da transmutação dos elementos fosse de fácil acesso a espíritos inferiores, grandes males adviriam daí. Bom, isso aqui nós já falamos parcialmente anteriormente. O Erasto, essa parte então do item 99 com as 20 questões, nós devemos ler lá no Livro dos Médiuns. Então, no estudo anterior, nós pegamos o Livro dos Espíritos, fizemos uma lida superficial, para que a gente tivesse uma ideia do que está sendo abordado aqui. Aqui já foi feito o resumo de todo o assunto. Prestemos bem atenção, fiquemos atentos, para diante desses fenômenos, ao observarmos-los, não ficarmos emitindo opiniões nossa, mas procurar estudar, refletir sobre o fenômeno e saber que são delicados, que trazem consequências para o médium, para os espíritos envolvidos e para quem está incentivando aquilo também. Aí vem outro aspecto, que é quando ele fala que os espíritos superiores podem criar objetos. Tinha, se não me engano, no Chile, um jovem, ele não viveu muito tempo, ele criava pedras preciosas do nada. Fazia assim com a mão, a partir de algum objeto, às vezes de objeto nenhum, e tinha-se ali uma pedra preciosa. Assim como nós temos no Brasil a Mariluza Moreira Vasconcelos, que ela pinta com as duas mãos, com os dois pés, ao mesmo tempo, nos melhores tempos da mediunidade dela. Hoje talvez nem tanto. E morreu o Luiz Gasparetto, que produzia, ele pintava com as duas mãos, com os dois pés e com a boca ao mesmo tempo. Ele fazia muitas exibições, entre aspas, na Europa. E uma vez conversando com o Divaldo, ele falou assim, na medida que eu posso, eu vou colocando um pouco de espiritualidade na cabeça dessas europeizadas. Ou seja, das pessoas europeias, que têm muita dificuldade de aceitar e entender o mundo espiritual. Então, cada um a seu tempo, cada um a seu jeito. Eu não vou condenar ninguém pelo que fez ou pelo que não fez, apenas esclarecer que ele tinha essa possibilidade de pintar 5 quadros diferentes ao mesmo tempo. Isso é uma mediunidade que vai para o fantástico, para o sobrenatural, para o maravilhoso,
porque não tem palavras para descrever um fenômeno tão transcendente, tão bonito e tão interessante quanto esse. Talvez mais interessante do que o transporte de um material de longa distância. Lembrando que pintar quadros não é mediunidade de efeitos físicos, é de efeito inteligente. Nós citamos aqui para mostrar mediunidades muito complexa, muito transcendente e de grande valor para encantar as pessoas que assistem e fazê-las pensar. Um ponto digno de destaque refere-se à pergunta 20 numa palavra: o espírito pode espiritualizar o objeto material de maneira que o torne capaz de penetrar a matéria? A resposta de Erasto é muito esclarecedora. Essa questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos que transporta, mas não penetráveis. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. Tornando-o invisível, o espírito pode transportá-lo quando quiser e só liberar no momento oportuno, para fazê-lo aparecer. Então aqui Erasto teve muita cautela de responder. Quando ele colocou essa questão é complexa, ele quer dizer, não posso te responder tudo. Então ele responde aqui para a gente de uma forma bem singela, que o espírito vai fazer o material se tornar invisível e transportá-lo. Ponto. Outros detalhes fica para a nossa curiosidade e não vai ser revelado, assim como é feito a invisibilidade também ele não mostrou, porque não era momento ainda e talvez não seja de nós conhecermos essa técnica. O homem na Terra tem o dom de perverter todas as conquistas tecnológicas e científicas. E assim, a gente termina essa reflexão deste capítulo e vamos aguardar o próximo. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos iluminando e nos fortalecendo para que possamos empreender nosso trabalho e realizar o melhor possível em prol de nós mesmos e de nossos semelhantes.